Vamos lá, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês, meus alunos aí do sétimo ano, sobre a nossa avaliação 2 de ciências e tá tudo resolvido aqui, tá bom? Aqui estão as orientações da avaliação. São 8 questões, 5 pontos no total, então cada questão vale 5 pontos dividido por 8, que é igual a 0,625. Só que como a gente só pode ter uma casa decimal após a vírgula, então ficou essa tabela aí. Então, se você errou todas as questões, nota 0. Uma questão 0,7, duas questões 1,3, três questões 1,9 e assim sucessivamente, tá bom? Nós tínhamos 4 modelos de prova, então eu gostaria que sua preocupação principal aqui fosse entender a lógica da questão e não no resultado em si, se é letra A, B, C ou D. Então, as 4 provas tinham as mesmas questões, só que em ordem trocada, e as alternativas também eram em ordem trocada, tá? Então não faz sentido saber se é a letra A, se é a letra B, letra C, então eu não me preocupei tanto com isso, tá bom? Beleza, vamos à primeira questão. Então, durante as férias, 3 amigos do sétimo ano do Colégio Adventista de Blumenau decidiram fazer um acampamento na região de montanha. À noite, a temperatura estava bem baixa e eles acenderam uma fogueira para se aquecer enquanto preparavam uma sopa em uma panela. Enquanto conversavam sobre o que haviam aprendido nas excelentes aulas de ciências, olha só que legal, começaram a identificar alguns fenômenos de transferência de calor. Tá. Aí tem o fenômeno A, B, C e D, e aí a gente quer que você coloque na ordem, tá bom? Então vamos olhar qual que é o fenômeno A. Então, primeiro a gente está vendo aí os 3 amigos ao redor da fogueira, tá bom? Essa imagem eu tirei de um material que eu fiz, depois vou mostrar para vocês. E na letra A diz o seguinte: mesmo estando um pouco afastados da fogueira, ainda era possível sentir o calor chegando até eles. O que tipo de transmissão de calor é essa? Será que é condução? Será que é convecção? Ou será que é radiação? Bom, isso aí a gente já está manjado, foram exemplos que eu dei durante as aulas, que o próprio livro traz, né? Que é um exemplo de radiação térmica. Então, o calor ele chega até as pessoas sem contato direto. Da mesma forma que o Sol transmite calor para a Terra, né, ele se propaga pelo vácuo, não precisa de um meio material, a fogueira também tem isso, tá bom? Vamos ver a situação B. Então, ao mexer a sopa com uma colher metálica, o cabo da colher ficou quente rapidamente, mesmo sem encostar diretamente no fogo. O que é isso? Gente, foi aquilo que eu falei com vocês, né? Condução. Uma molécula vai esquentando a outra, né? Porque uma colher é, obviamente, um bom condutor térmico, e eu acabo aquecendo a minha mão mesmo sem a colher estar diretamente no fogo. Né? Aqui é um exemplo ilustrativo, né? Então, se eu pego uma barra metálica, coloco ela no fogo, então, as moléculas que estão lá no fogo, elas vão se agitar e elas vão transmitir essa energia uma para a outra, vai aquecendo e vai acabar aquecendo a sua mão se você estiver pegando, né? Tá bom? Então, letra B é a condução. Letra C. Eles notaram o movimento da sopa dentro da panela enquanto ela fervia. Então, a gente está lá com uma sopinha na panela para aquecer, né, numa noite fria, e está borbulhando. O que está acontecendo? Nada mais é do que correntes de convecção, gente. Então, olha só, no líquido aquecido, as partes mais quentes tendem a subir e as partes mais frias descem. Então, fica circulando, 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 que acaba dando na fervura, né? Então, isso aí é claramente a convecção. Por último, eles colocaram no fundo da barraca uma placa de material emborrachado para reduzir a troca de calor entre o corpo e o solo frio. Beleza. Então já tem algumas pistas, né? Primeiro está falando que é emborrachado. Poxa, emborrachado é um bom condutor ou um mau condutor? É um mau condutor. Isso aí a gente já sabe. Outra coisa, reduzir a troca de calor. Né? Então, olha, aqui está um exemplo de um chamado isolante térmico. Eu não coloquei o nome para não ficar na cara, né? Mas essas borrachas aí são isolantes térmicos. Aqui tem outro modelo que é mais comum, é o que eu tenho um desse, tá? Ele é muito útil porque se você à noite estiver num lugar que está frio, a tendência é que o seu corpo ceda calor para o solo. Você vai ficar perdendo calor. O calor ele vai ficar fluindo do seu corpo, né, que é o que está mais quente, para o solo que está mais frio. A tendência é que você entre em equilíbrio térmico com o solo. O que vai acontecer com você?
vai ficar com hipotermia, você vai ficar doente, vai dar problema. Então, por último, aí é um isolante térmico. Então, a sequência correta é letra A, radiação, letra B, condução, C, convecção e D, isolante térmico. Aí nós vamos para a questão 2. Um caminhoneiro está tentando soltar um parafuso da roda de seu caminhão utilizando uma chave de roda comum. Como não consegue girá-lo, decide encaixar um cano de ferro na extremidade da chave para aumentar seu comprimento. Com base nessa situação, analise as afirmativas. Então, eu tenho 4 afirmativas aqui. Eu vou analisar uma a uma com você. E a gente tem como objetivo aqui é verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Então tá. A primeira alternativa. Ao aumentar o comprimento da chave, o caminhoneiro aumentou sua força. Será que é isso mesmo? Será que se eu pegar uma barra metálica e aumentar a minha alavanca, eu vou ficar mais forte? Eu não preciso ir para academia, meus bíceps vão crescer mais, eu vou ficar mais forte assim? Gente, claro que não, né? Não tem condição isso. A força dele continua a mesma, tá? O que vai aumentar vai ser o torque. A gente vai ver aqui logo mais, tá bom? Se quiser dar um print aí na explicação, tá aqui. Olha, ao colocar um cano, ele não aumenta a força que o braço dele faz diretamente. O que aumenta é a distância até o eixo de rotação. Isso faz aumentar o torque. Ou seja, com a mesma força, ele consegue o efeito de giro maior. Beleza? Então, aí a gente tem a segunda afirmativa. Quanto maior a distância entre o ponto de aplicação da força e o parafuso, maior será o torque produzido para a mesma força. Espera aí, vamos ler com atenção. Quanto maior a distância entre o ponto de aplicação da força e o parafuso, maior será o torque. É isso mesmo. Essa é a exata definição de torque. Torque é o produto da força pelo deslocamento. Aqui eu peguei a imagem aqui do nosso material didático, né? Que eu tenho aqui uma chave de boca, né? Torcendo aqui uma porca. E o torque aqui é exatamente o mesmo. Só que na posição A, que está a meio metro de distância, eu preciso de 20 newtons para gerar um torque. Agora, se eu me afastar, eu vou precisar de 10 newtons apenas para gerar o mesmíssimo torque. Entendeu? Então, se eu aumentar a distância, sem diminuir, sem mexer na força, obviamente eu vou aumentar o torque. Tá bom? Então, essa está correta também. E ela é a ideia exata do conceito de torque. Vamos à afirmativa 3. O torque depende da força aplicada e da distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Então, o torque depende da força aplicada, sim, força, e da distância. Exatamente o conceito de torque, gente. O torque é o produto da força pela distância de aplicação da força. Tá certinho. E a 4. Se o caminhoneiro aplicasse a força mais próxima ao parafuso, o torque seria maior. Não, é exatamente o oposto, né? Tá indo contra o conceito de torque. Então, analisando aqui, olha, então a afirmativa 1 é falsa, a 2 verdadeira, a 3 verdadeira e a 4 verdadeira. E aí você vê aí na tua prova qual alternativa que você marcou, beleza? Agora vamos iniciar a terceira questão, que é uma questão muito parecida, inspirada numa questão da prova bimestral do ano passado, prova unificada, né? Que era para completar uma tabelinha de acordo com o grau de agitação das moléculas e a proximidade das moléculas nos diferentes estados da matéria. Então aqui eu tenho água, né? Estado sólido, líquido e gasoso, e tem algumas lacunas aqui que a gente vai preencher. Então, eu coloquei essa imagenzinha para lembrar para vocês, de forma ilustrativa, os 3 estados da matéria. Então, o primeiro ali da esquerda, eu tenho a água em estado sólido, ela está, né, em cubos, né? Então, o que está acontecendo? Ela está uma estrutura bem organizada, está juntinha, então as moléculas estão muito próximas, tá? E qual que é a agitação delas? É muito baixa, gente. Né? Porque se você lembrar que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, então uma temperatura baixa, obviamente o movimento vai ser pouco. Aí beleza, eu tenho no estado líquido, então eu já tenho uma agitação intermediária, ela não está nem tão pouco agitado, nem muito agitado como no gasoso, né? E as moléculas estão próximas, mas não tão próximas quanto no estado sólido. Vamos ver um a um aí, para completar. Então, ó, aqui já apareceu baixa agitação. Se eu estou no estado sólido, baixa agitação. Aqui eu estou ensinando a você, aluno do 7º ano, estratégia de resolução de questão. Então, eu peguei as alternativas desse modelo
E se você reparar bem, a gente já consegue eliminar 3 alternativas só com isso, tá? E é algo que a gente trabalhou bem na sala, né? Vamos lá. Moléculas próximas. Então, quando eu estou no estado líquido, as moléculas estão próximas, sim, né? Mas elas não estão tão próximas e organizadas quanto no estado sólido, mas elas continuam próximas. E aí, olha só, sem nem analisar o gasoso, a gente já consegue eliminar mais uma alternativa e a gente já consegue obter a resposta, né? Mas aí, por último, no gasoso, para a gente completar essa tabela completamente, a gente tem alta agitação. Então, assim, a nossa tabela fica pronta, beleza? Então, resposta nesse modelo de prova, letra E. Agora, na questão 4 desse modelo, a gente tem algumas figuras que elas representam tipos de alavanca. Então, a gente tem um alicate, um carrinho de mão e uma pinça. A gente precisa classificar em interfixa, interpotente e interresistente de acordo com a posição das forças nesse objeto. Então, vamos analisar aqui primeiro esse alicate e vamos descobrir onde eu aperto. Onde eu aperto, onde eu aplico a minha força, é chamado de força potente. Então, obviamente, eu aplico a minha força no cabo, é o lugar que eu aperto, né? Tem um ponto muito especial que é o ponto de apoio, né, que fica aqui no meio. Sem esse ponto, realmente não faria alavanca. E, por último, o lugar onde a força é aplicada é chamada de força resistente. E aí, como o ponto de apoio fica entre a força potente e a força resistente, essa alavanca aqui é chamada de interfixa, tá bom? Então, o alicate é uma alavanca interfixa. Similar aqui ao nosso material didático, tá? Ele apresenta exatamente o exemplo do alicate e alguns outros, né? Do pé de cabra, da balança de pratos, né? Lembrando que nossa avaliação foi uma avaliação com consulta ao caderno e que eu sempre recomendei a você, meu aluno, para anotar as partes importantes no seu caderno. Então, o aluno aí que anotou as partes importantes certamente teve muita facilidade para fazer essa questão. Vamos analisar essa segunda imagem aqui. Na prova, na avaliação, só estava o carrinho de mão, mas eu decidi colocar uma pedra aqui dentro dele para ficar mais legal. Então, assim, a força potente, claramente é o que? É o braço do camarada, né? Onde ele está exercendo força ali no cabo do carrinho de mão, tá bom? Então, a força potente é aqui, né? O que está resistindo? Onde é que está concentrado todo o peso? Obviamente é nessa pedra, né? E tudo isso está sendo apoiado na roda. Então, meus amigos, a força resistente ela está entre a força potente e o ponto de apoio. Logo, essa é uma alavanca interresistente. Beleza? Muito similar ao nosso material didático que está aqui, né? E que você, com certeza, bom aluno que anotou tudo, anotou, desenhou e esquematizou no seu caderno. Tá bom? Por último, mas não menos importante, nós temos uma pinça. Então, o cabinho dela, nesse caso, é o apoio. É aqui que se apoia, tá? Onde é que eu aplico a minha força? Na metade da pinça, né? Na parte central dela. E aí, digamos que eu estou aí tentando puxar uma espinha que está ali resistindo à força, né? A sua força potente, né? Então, a força resistente é realmente na ponta do, da pinça, tá bom? Então, né, é uma alavanca interpotente, muito similar aqui ao nosso material didático, beleza? Então, por fim, nesse modelo de prova, nós temos a letra C como resposta. Mas, independente do modelo, o alicate é uma alavanca interfixa, o carrinho de mão uma alavanca interresistente e a pinça é uma alavanca interpotente. Aqui nós temos uma questão bem legal, muito boa, que se você prestou atenção nas aulas, se você anotou aí o conceito de zero absoluto, se você leu o nosso material, essa aqui você matou numa facilidade. Vamos ler aí? Então, olha, o texto ele foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicado no jornal Estado de São Paulo. É uma matéria bem antiga, né, de 2002, e ela diz o seguinte: após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais. O corpo é colocado em uma câmara com gás nitrogênio.
onde os fluidos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de menos 321 graus, o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. Na matéria, não consta a unidade de temperatura usada. Considerando que o valor indicado é menos 321 graus, esteja correto, e pertence a uma das escalas Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, pode-se concluir que foi usada a escala. Beleza. Então, olha só, teve gente que falou assim: nossa, como tem grau, não pode ser Kelvin. Não é por isso que não vai ser Kelvin, tá, gente? A gente precisa lembrar que muitas vezes o jornalista ele não é um cientista, ele não estudou física, não estudou ciência, não talvez do jeito que a gente está estudando, tá? Então não é por esse motivo. Mas se nós formos ao nosso material didático, nós vamos ter essa imagenzinha mostrando as três temperaturas e embaixo nós temos um quadro comparativo. Nós temos também esse belíssimo quadro comparativo que eu criei para vocês, né? Tá lá no material que eu disponibilizei no eClass. E nós temos aqui os pontos notáveis nas escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, pontos notáveis da água, né? E o zero absoluto, que é um ponto notável. Então, na escala Celsius, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, no Kelvin é 373 e na Fahrenheit é 212. Já o ponto de fusão, nós temos 0 graus Celsius, 273 Kelvin e 32 Fahrenheit. E o zero absoluto, no Celsius, nós temos menos 273 ou menos 273,15, né, se for pegar mais exato. O Kelvin nós temos como zero, ou seja, não existe temperatura negativa. E o zero absoluto na escala Fahrenheit é menos 459. Importante notar que o zero absoluto é a temperatura mínima possível. Não existe temperatura menor do que ela. Então, olha só. No Celsius é menos 273. No Kelvin é zero. A temperatura que a gente está querendo achar é menos 321. Então, não tem como ser Celsius e nem Kelvin. Então, obviamente, é Fahrenheit, porque é, a escala Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura. Então, essa questão aqui é bem tranquilona, tá bom? Principalmente se você fez um esqueminha desse que eu fiz no quadro, que tem no livro, que eu disponibilizei no Eclass, aí fica bem fácil para você fazer e resolver essa questão, beleza? Só dentro aqui, vamos eliminar cada questão aqui, né? Então, letra A, né? Celso, por se tratar de uma matéria publicada em língua portuguesa e essa ser a unidade adotada oficialmente no Brasil. Não, isso não faz sentido, né? Porque pode ser que o jornalista tenha lido de outro lugar, né? Ele pode ter pegado de algum lugar e simplesmente ter errado. Vamos ver a letra B? Celsius, pois ela só tem valores numéricos negativos para indicação de temperatura. Nada a ver. Celsius tem tanto positivo quanto negativo. Vamos ler a letra C, que é a resposta, né? Então tá aqui, Fahrenheit, pois a escala Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura. Tá certinho, tá irretocável, né? Mas vamos, por desencargo de consciência, analisar a letra D e a letra E. Então tá aqui, letra D, Kelvin, pois se trata de um trabalho científico e esta é a unidade adotada pelo sistema internacional. Nada a ver, a gente está falando de uma matéria jornalística, então não faz nem sentido. E letra E, Fahrenheit, por ser um valor inferior a zero absoluto e, portanto, só pode ser medido nessa escala. Não, nada a ver. Não existe valor inferior ao zero absoluto. Isso aí não existe, tá bom? Aqui, meus amigos, nós temos a questão mais difícil da prova, que exigia aí um pouquinho de raciocínio lógico, que uma galerinha olhou para ela e se assustou. Nossa, meu Deus do céu, que questão difícil. Gente, respira. Eu não vou colocar nada que vocês sejam incapazes de fazer. Vamos ler aqui e vamos resolver essa questão junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Um aluno no sétimo ano estava estudando na biblioteca da escola e resolveu pesquisar algumas propriedades do etanol em uma antiga enciclopédia de química. Como não tinha acesso ao celular ou à internet, precisou utilizar apenas as informações disponíveis no livro para resolver alguns cálculos. Na enciclopédia, ele leu o seguinte: então, vamos pausar e vamos analisar a situação. É uma situação totalmente plausível. Digamos que você fique aí, né, depois da aula, estudando. Na escola você não pode usar celular. Na biblioteca a gente não tem disponível notebook ou Chrome para você usar. Então você está ali só com uns livros, com uma enciclopédia, né? E às vezes você vai ter que ler algumas informações e extrair dali
o que você sabe. Então, de cara, você já vê aqui que tem algumas coisas que você nunca estudou, tá bom? Mas eu vou ler com você e vamos ver que informação daqui de dentro que você sabe que você precisa para resolver o exercício. Então, tá lá escrito na enciclopédia. O etanol, também chamado de álcool etílico, possui a fórmula molecular C2H5OH e possui a seguinte fórmula estrutural. Aí tem a fórmula estrutural aqui do carbono, né, do etanol, perdão, porque tem carbono, cadeia carbônica e tal, está na minha cabeça. O etanol trata-se de um composto orgânico formado pelo grupo orgânico álcool. É polar e sua massa molar é igual a 46 gramas por mol. Até aí a gente tem várias informações que você nunca estudou na vida, que você não sabe e que está tudo bem, e que eu não estou cobrando, né? Aí vamos lá. A temperatura de fusão do etanol é de menos 115 graus Celsius. Opa! Mas você sabe o que é temperatura de fusão. Então, né? É uma informação útil. E depois, olha, a temperatura de ebulição é 78,5 graus Celsius. Bom, nós já temos informações de coisas que você já estudou e que você pode ser que você precise usar aí para resolver a questão, tá bom? Então, olha, a 25 graus Celsius e 1 atm, o etanol é encontrado na natureza do estado líquido. É muito solúvel em água, além de ser uma das principais substâncias produzidas pelo ser humano. A combustão do etanol, combustão quer dizer quando ele pega fogo, pode ser representada pela equação abaixo. Então aqui tem uma equação química, você nunca estudou, você não tem obrigação de saber nada disso, mas eu vou ler para você só para sanar aí a sua curiosidade. Então, aqui na primeira molécula, que é o C2H6O, é a molécula de etanol. Né? Então, o etanol no estado líquido, esse L é de estado líquido, mais três moléculas de oxigênio, que é o O2, no estado gasoso, vão se transformar em duas moléculas de dióxido de carbono no estado gasoso, mais três moléculas de água no estado gasoso também. Aí aqui tem o ΔH, que é a liberação de energia, que está menos 1.367 quilojoules. Quer dizer, tá um valor ali negativo porque vai liberar calor. E é óbvio, né? Se você atear fogo em alguma coisa, isso aí vai liberar calor. Isso aí é evidente, né? E aí, utilizando essas informações e realizando os cálculos necessários, o aluno analisou algumas afirmativas sobre o etanol. Vamos assinar lá qual a correta. Então, aqui eu tenho cinco afirmativas. Eu anotei aqui, eu separei o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá aqui. Então, ponto de fusão, menos 115 graus Celsius, ponto de ebulição, 78,5 graus Celsius. E agora nós vamos avaliar cada uma das alternativas começando pela letra A. Então, olha só. O ponto de fusão do etanol na escala Fahrenheit é menos 175. Beleza, é só converter. Primeiro passo, eu vou anotar a fórmula. Então, minha temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a minha temperatura em Celsius, mais 32. Então, segundo passo, nós vamos substituir o menos 115, que é o ponto de fusão, aqui na nossa equação. Vamos multiplicar por 1,8, que vai dar menos 207. E aí vamos somar com 32 e a gente vai chegar a menos 175. Então, meus amigos, menos 115 graus Celsius é igual a menos 175 Fahrenheit, que é precisamente a letra A. Então, a gente já matou a questão na letra A. Tudo bem, as avaliações eram diferentes. Pode ser que a sua estava lá na letra D ou na letra E. Então, vamos testar todas essas alternativas. Eu vou fazer o caminho que um aluno faria. Letra B. O ponto de fusão do etanol na escala Kelvin é 115 Kelvin. Vamos verificar isso? Então, primeiro eu anoto a minha fórmula. Minha temperatura em Kelvin é igual a minha temperatura em Celsius mais 273. Vou substituir o menos 115 na equação, vou fazer essa subtração e vou obter que menos 115 graus Celsius é igual a 158 Kelvin, o que está totalmente errado. Essa afirmação está errada, tá bom? Então não pode ser a letra B. Vamos analisar agora a letra C. A temperatura de ebulição do etanol na escala Fahrenheit é 110 Fahrenheit. Vamos anotar a fórmula, vamos substituir a temperatura em Celsius aqui na fórmula, vamos fazer a multiplicação, vamos somar e vamos descobrir se essa afirmativa é verdadeira ou falsa. Então, olha só. No fim das contas, depois que a gente faz as continhas, 78,5 graus Celsius é igual a 173,3 Fahrenheit. Pausa. Meu querido aluno, se você está com dificuldade de fazer essas operações básicas, que na verdade nada mais são do que as quatro operações, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração. No sétimo ano, você precisa
com urgência de, de ter um nivelamento de matemática, tá bom? Isso inclusive para a disciplina de ciências no sétimo ano e para a disciplina de ciências no oitavo ano, que lá pelo terceiro e quarto trimestre vai ter matemática, tá bom? Matemática envolvida aí na física. Beleza? Então vamos lá. Então tá errado aqui essa afirmativa. Vamos analisar a letra D. A letra D diz que a temperatura de ebulição do etanol na escala absoluta, que é Kelvin, né, é 158 Kelvin. Vamos verificar? A gente coloca a equaçãozinha, substitui a temperatura em Celsius, faz a soma e verifica que essa afirmativa está completamente errada. Por último, mas não menos importante, vamos à letra E. Então, a letra E diz o seguinte: a variação de temperatura entre ponto de fusão e ponto de ebulição do etanol é 36,5. Olha, agora eu preciso das duas informações lá de cima. Como que eu vou fazer isso? Existem algumas formas, uma delas que eu ensinei é, primeiro, você notar que de menos 115 graus Celsius até zero, a distância em graus, a quantidade de graus que eu tenho que andar, é 115 graus Celsius. Depois, de 0 graus até 78,5, a distância é 78,5. Estou falando de distância, mas é o número de graus. Acho que distância dá para entender bem. Se eu somar o número de graus que eu ando, eu vou ter 115 mais 78,5, eu vou ter 193,5 graus. Que não foi isso que a questão disse. Então está errado também. Então, por fim, né? A letra A é a correta aí, tudo bem? Eu resolvi tudo, né? Óbvio que se for a letra A na sua prova, você não vai continuar resolvendo, né? Você vai passar para a próxima questão. Mas aí eu estou pensando naquele aluno que pode ter pegado uma avaliação que esteja na letra E, então talvez você tenha que testar cada questão, tudo bem? Mas é isso. Vamos lá, meu povo, vamos começar aí a questão 7 agora. Lê as afirmativas a seguir sobre calor e temperatura e vamos identificar qual que é a correta, tá bom? Eu separei uma a uma aqui as afirmativas, nós vamos ler uma de cada vez, mas só que como o enunciado fala que é sobre calor e temperatura, então vamos nos lembrar o conceito de temperatura e de calor. Temperatura, ela é uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas, das moléculas. Ela pode ser medida com um termômetro. Ela é uma grandeza objetiva. Ela não depende da sua opinião, do que você está sentindo, tá bom? Então, se você coloca a mão numa água, você não está apto para dizer se a água tá qual que é a temperatura, porque eu falei algumas vezes nas aulas que o nosso tato ele não é muito bom para a temperatura, ele mede muito bem a diferença, né? Já o calor é a energia térmica transferida de um corpo para o outro. E o calor ele sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. E esse calor ele vai fluindo até que haja algo chamado equilíbrio térmico. Tá bom? Então, se eu tenho dois objetos, objeto A e B, se o objeto A está, sei lá, bem mais quente, está lá 70 graus Celsius, o objeto B está 30 graus Celsius, se eu coloco os dois em contato, o calor vai ser aquela energia que vai fluir do objeto A para o objeto B, até que os dois estejam na mesmíssima temperatura, tá bom? Munidos desses dois conceitos, vamos analisar uma a uma afirmativa. Então, a primeira diz o seguinte: o calor é a forma como percebemos a temperatura e podendo variar com fatores como vento e umidade. Gente, nada a ver. Calor é uma grandeza objetiva, é o grau de agitação das moléculas, das partículas, eu posso medir com um termômetro, e isso aqui que a afirmativa 1 está descrevendo é a sensação térmica. A sensação térmica, sim, depende do vento, da umidade, de se você está no sol, se você está na sombra e de tantos outros fatores, tá bom? Então, é uma afirmativa errada, a gente já pode descartar, né? A explicação está aqui, eu já falei, mas se você quiser printar aí, tá tudo bem, beleza? Vamos à afirmativa 2. A temperatura é uma forma de energia que passa de um corpo mais quente para um outro mais frio. Nada a ver. Esse aqui é o conceito de calor. Calor, sim, é uma energia que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio até que os dois corpos entrem em equilíbrio térmico. Então, ó, nada a ver. Essa aqui você já pode riscar. A explicação está aqui embaixo. Se você quiser printar, tudo bem, tá bom? Mas vamos para 3. O calor é a energia transferida entre corpos devido à diferença de temperatura. Beleza, é isso mesmo, né? Tá corretíssimo, é essa definição. Só faltou dizer que é sempre do corpo mais quente e mais frio, mas tudo bem, tá certinho. E a afirmativa 4, né? Dois corpos em equilíbrio térmico apresentam a mesma temperatura. Mas é essa a definição de equilíbrio térmico.
Se eles apresentam a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico, beleza? Então, por fim, né, vamos analisar aqui, né, as afirmativas. Bom, é isso. A 3 e a 4 são verdadeiras. Se eu ver qual que é a questão, no caso dessa questão 7 é a letra B desse modelo de prova aí, tá bom? Questão 8. Durante uma viagem de férias aos Estados Unidos, um grupo de brasileiros decidiu esquiar no Monte Rose, em Nevada. Em meio à aventura, uma forte nevasca os surpreendeu, obrigando-os a procurar abrigo em uma pequena cabana de emergência. Sem sinal de celular ou acesso à internet, eles precisaram confiar apenas nos recursos disponíveis para garantir a segurança do grupo. Após algumas horas no abrigo, um dos integrantes, o Lucas, começou a demonstrar sinais de fraqueza e tremores intensos. Preocupados com sua condição, seus amigos lembraram que haviam adquirido um kit de primeiros socorros antes da viagem. Dentro do kit, encontraram um termômetro que indicou a temperatura corporal como 95 Fahrenheit. Sem acesso a conversores digitais, os esquiadores precisaram recorrer aos cálculos para determinar a temperatura em graus Celsius e avaliar o estado de saúde do amigo. Então, olha só, se é um grupo de brasileiro, ele já sabe mais ou menos qual que é a temperatura corporal, né, em graus Celsius, mas ele não sabe como que isso funciona em Fahrenheit. Mas, felizmente, eles foram ótimos alunos, né, estudaram comigo, talvez, né, e aí eles sabem converter de Fahrenheit para Celsius. Eles estudaram bastante, a fórmula aí já está no cérebro deles, né, e aí a gente vai ver alguns textos para definir aí é, o que é uma hipotermia e tal. Vamos ler aqui. Ó, a hipotermia ocorre quando a temperatura corporal é igual ou inferior a 35 graus Celsius. Para que o organismo humano realize adequadamente suas funções metabólicas, a temperatura do corpo deve situar-se, em geral, entre 36 e 37,5 graus Celsius. Aí nós temos um texto 2, que é do Dr. Drauzio Varela, que diz o seguinte: os infectologistas estabelecem os seguintes limites para caracterizar a febre. Tem a febrícula, que é de 37,3 graus Celsius a 37,8 graus Celsius. Tem a febre, que é acima de 37,8. E tem a febre alta, que é acima de 39 graus Celsius. Com base nessas informações, faça a conversão da temperatura e assinale a alternativa correta. Ó, você só precisava de extrair uma informação, que é 95 Fahrenheit. Eu anotei aqui 98 de forma errada, tá? É 95, beleza? Mas você precisava transformar para quê? Para graus Celsius. Então vamos observar aqui. Deixa eu ver se aqui na conta. Ah, na conta eu fiz certo, então tá tudo bem. Então me perdoem aí o erro, mas é 95 Fahrenheit para graus Celsius, tá bom? Então, primeiro passo é anotar a fórmula de conversão. A temperatura em Celsius é igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, tudo isso dividido por 1,8. E aí, primeiro passo é eu substituir a temperatura em Fahrenheit na equação. Substituir. Então agora eu tenho 95 menos 32 dividido por 1,8. Vou fazer no cantinho essa subtração, pegar o 95 menos 32 e vou obter 63. Beleza. Então eu tenho 63 dividido por 1,8. Você pode dividir logo de cara, ou você pode multiplicar em cima e embaixo por 10, como eu ensinei, se a gente quer o quê? Eliminar as vírgulas, tá bom? Multiplicando em cima e embaixo por 10, nós obtemos 630 e 18. 630 dividido por 18, 35 graus. Então, 95 Fahrenheit é igual a 35 graus Celsius. Então, neste caso específico, nessa prova específica, é a letra D. Ele está com hipotermia, pois sua temperatura corporal está em 35 graus Celsius. Beleza? Essa foi nossa AV2, tá bom? Se você não foi tão bem, eu espero que com esse vídeo você tenha entendido, tá bom? E se você for bem, que muito legal, muito sucesso, beleza? É isso.